Esse curso, sempre lembrando, é um evento da Presidência do Tribunal de Justiça, a Regidoria Geral da Justiça, Escola Paulista da Magistratura. E além da turma presencial, nós temos também o ensino à distância com 1000 pontos que podem ser acessados pela internet. Hoje nós temos o prazer de anunciar o Dr. Guilherme Madeira Dezen. Dr. Guilherme, juiz de direito titular da 44ª Vara Civil aqui do Fórum João Mendes, que ainda não foi instalada. Hoje é auxiliar em outra vara, aguardando futura instalação, mas é juiz da vara não instalada. Dr. Madeira é mestre doutorando pela Universidade de São Paulo, é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, autor de livros, artigos jurídicos, professor conhecido, deu aula na TV Justiça, muitos já devem ter seguido, já devem ter tido o prazer de vê-lo via TV Justiça, e com isso passo a palavra para o tema prova ilícita e internet. Lembrando apenas que nós já anunciamos nessa semana as 5 aulas programadas para setembro. Voltamos a ter, além do presencial, a sala do 17º andar. Disponibilizamos 390 vagas e ontem à tarde todas as vagas já preenchidas. Então, em breve lançaremos a programação de outubro, e aqueles que tiverem interesse, por favor, corram, porque 400, 500, 600 vagas tem procura e, em geral, na mesma semana tudo está esgotado. Passo a palavra ao doutor Madeira, que tratará do assunto prova ilícita na internet. Bem-vindo a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que foi gentilmente feito para estar aqui debatendo com os senhores sobre esses temas que sempre são muito interessantes, temas atuais. Eu queria inicialmente dizer também que, além de todas as pessoas aqui do curso presencial e também as pessoas que estão nos assistindo nos diversos fóruns aqui no interior de São Paulo, nós temos, nesse exato momento, 123 pessoas nos assistindo no país todo, que estou transmitindo aqui pela webcam, essa palestra também aberta pelo Twitter, nos seguidores e tudo mais. E antes de começarmos, eu queria dizer que, para mim, é uma honra enorme estar ao lado do professor Gilson Delgado Miranda, e eu vou fazer uma confidência aqui. O professor Gilson e eu lecionamos juntos há muito tempo atrás, mais do que a gente gostaria que fosse, mas há muito tempo atrás nós lecionamos juntos num antigo curso aqui em São Paulo, e eu estava iniciando a minha carreira docente em cursinhos preparatórios e tudo mais. E eu ficava no estúdio assistindo às aulas do professor Gilson para ver se eu aprendia um pouco com um dos melhores professores que eu já vi em sala de aula na minha vida. E ele não sabe disso, mas eu também pedia cópia das mídias para assistir na minha casa e pegar o que eu entendia de melhor, porque foi um dos melhores professores que já vi em sala de aula. Então, para mim é uma honra estar aqui ao lado de um dos grandes nomes do direito brasileiro, não apenas do judiciário, mas enfim, de todas as áreas. Bom, dito isso, eu queria dizer que esse é um tema que é uma das minhas grandes paixões da atualidade, prova ilícita e internet. Prova ilícita, enfim, é algo que eu já estudo desde o meu mestrado, e agora, no doutorado, tenho trabalhado com a internet, com o direito internacional. E acho que, para todos aqueles que querem fazer uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica, tem que ter em mente que temos que estudar aquilo que gostamos. Porque estou cansado de ver gente que inicia o estudo ou na pós-graduação, ou onde quer que seja, e esses estudos acabam não terminando porque é muito difícil. Se você encontrar um tema que você gosta, um tema que te dê prazer, você não vai conseguir chegar muito longe. Dito isso, eu queria também delimitar o nosso tema. Eu não vou discutir aqui sobre a validade das provas da internet, ou qual o valor probatório dos dados. Isso daí, há vários livros que tratam. Eu quero tratar de temas que eu considero mais legais, por assim dizer. E eu preparei 4 casos que eu
vou apresentar como problemas e que nós vamos tentar responder esses casos até o final do nosso tempo. O primeiro caso que eu já divulguei no Twitter é o caso que eu chamaria o caso do homem traído. Senhoras, não vou falar da mulher traída, porque afinal de contas, mulheres são maioria, então, tem medo de apanhar em casa. Vamos pensar no caso do homem traído. Senhoras e senhores, imaginem o seguinte: chegam em casa, entram no seu e-mail, aliás, o e-mail do seu companheiro, do seu parceiro, e lá encontram e-mails comprometedores. E-mails que indicam que essa pessoa tem uma outra pessoa. Será que isso poderia ser aceito aqui no Fórum João Mendes ou nos fóruns de todo o país como prova da traição? O segundo caso é o caso que eu chamei de o caso do hacker do bem. É um caso real, esse segundo, e aconteceu nos Estados Unidos. Os senhores imaginem o seguinte: um hacker coloca um serviço aí de compartilhamento de arquivos na internet, ele coloca um arquivo cujo título é Fotos de Crianças Nuas. Um pedófilo abaixa essas fotos. Quando ele vai abrir as fotos no computador, não há fotos. Não há. O que nós temos ali é um vírus que pega todo o material do pedófilo e encaminha para o FBI. A pergunta é: isso vale como prova ou é prova de? Um terceiro problema é o que eu chamaria de o caso do chefe atrevido. Imagino que todos aqui tenhamos ou saibamos pelo menos o que é um MSN. MSN é um serviço aí de conversa rápida com seus amigos. Aqui temos o Communicator, né? Aqui no TJ de São Paulo, que é o MSN do TJ. Os senhores imaginem o seguinte: os senhores estão no almoço e vão almoçar. Aliás, estão no escritório, vão sair para almoçar, estão aqui no TJ e deixam o seu e-mail, o seu MSN só com o nome, o login e a senha. Vão embora. Seu chefe passa, olha aquilo, não resiste à tentação, clica em entrar. Na hora que clica em entrar, começam a explodir mensagens na tela, dando conta de que você está desviando dinheiro do escritório. Eu pergunto: essa prova poderia ser válida numa ação civil indenizatória? E por fim, o último caso, que é o caso do técnico de computação curioso. Os senhores têm um computador quebrado, caminham para consertar. Ao término do conserto, o técnico de computação está mexendo lá nos arquivos e percebe que os arquivos, na verdade, o seu computador tem arquivos de material pornográfico, por exemplo, infantil. Ele chama a polícia. Você vai lá, abre o computador sem ordem judicial. Isso vale prova? É isso que eu vou tentar discutir aqui. Eu espero que nessas próximas 1h e pouco consigamos até 15 para meio-dia, é isso, porque vamos ter um sorteio hoje aqui. Trouxe vários médicos aí, eu faço parte de amigos, então vamos para podermos responder essas perguntas. Nós precisamos compreender o que é a pós-modernidade, quais são os pilares da pós-modernidade. E o primeiro pilar da pós-modernidade é a globalização. Globalização que é explicada por um sociólogo inglês, o Anthony Giddens, como uma ida ao supermercado. Os senhores imaginem que quando os senhores vão até o supermercado hoje, numa prateleira, os senhores olham e tem aquela sopa, aquele lixo de sopa Campbell, norte-americana. Eu nunca tive coragem de tomar aquilo lá, aquela sopa. Eu só conheço por causa do quadro das fotos do Andy Warhol, mas, enfim, tem aquelas sopas. Do lado, nós temos salsichas alemãs, temos cervejas alemãs, por que não? Temos realidade numa outra prateleira. Gente, o grande lance da globalização é justamente isso. Ele permite um maior intercâmbio entre os países e entre as pessoas.
Eu insisto, nesse exato momento, além do pessoal do fórum do interior de São Paulo, nós temos por esse singelo computador sendo transmitida essa palestra para 145 pessoas no Brasil todo. No entanto, essa maior mobilidade e interrelacionamento entre as pessoas causa algo ruim. Causa algo que um filósofo que está na moda, Zygmunt Bauman, chamou de insegurança. Zygmunt Bauman publicou e produziu uma série de livros e talvez o mais famoso seja A Modernidade Líquida. O que é a modernidade líquida no dizer, no vivenciar Zygmunt Bauman? Bauman vê modernidade, pós-modernidade, dizendo, como algo que carece de segurança. Ou, no alemão, que ele chama de Unsicherheit. Não precisam anotar o segundo em alemão. Veja, Unsicherheit seria uma insegurança que causa angústia da imprevisibilidade. Nós não conseguimos mais prever a nossa vida. É óbvio que todos nós aqui somos funcionários públicos e o nosso trabalho é relativamente estável. Nós só perderemos o nosso trabalho se, sei lá, ficarmos bêbados e xingarmos o juiz e olhe lá. Às vezes os juízes merecem, às vezes a primeira é boa, mas o fato é que é difícil para nós funcionários públicos compreendermos a insegurança do trabalho. Mas como tem que ser no resto da vida? Há uma semana atrás, nós tínhamos um ditador cercado por enfermeiras ucranianas, felizes da vida. E em uma semana, estou falando do Muammar Gaddafi, em uma semana, ele deixou de existir. Ele foi varrido do mar, ele foi escondido num porão qualquer da Líbia, morrendo de medo. O que eu quero que os senhores compreendam é que a velocidade das mudanças é uma tônica da pós-modernidade. Um segundo pilar da pós-modernidade são os direitos humanos. Primeiro, globalização. Segundo, direitos humanos. Direitos humanos, meus amigos, que podem ser vistos hoje talvez como a última utopia que restou no século XX. Esse século que surgiu, que vem ainda como ainda da ressaca do século XX, todas as utopias caíram. Cai o comunismo, cai o socialismo, cai o capitalismo. O capitalismo hoje não é mais nada depois da crise que passamos no mundo moderno. Então veja, a última utopia que nos restou são os direitos humanos. Direitos humanos que são fundamentais para que compreendamos aqueles problemas que eu apresentei para vocês no início. E aí, eu quero usar uma classificação de um alemão chamado Georg Jellinek. É uma classificação que tem sido resgatada. Não vou usar aqui aquela classificação que todo mundo dorme, gerações de direitos fundamentais, primeira geração. Parece uma corrida por gerações, né? Todo autor religioso tem que comprar uma nova geração de direitos fundamentais. Já se fala na 7ª geração. Eu confesso que quando eu ouço isso, me dá uma preguiça, uma vontade de dormir. Eu não vou falar disso. Eu vou falar de algo que me parece mais útil. A classificação de Jellinek vem no sentido de 3 tipos de direitos fundamentais. E o que nos interessa são os direitos fundamentais de resistência, os chamados Abwehrrechte. O que seriam esses direitos de resistência? São direitos em que o Estado não pode intervir na esfera do indivíduo a menos que haja expressa autorização legal. O Estado não interfere no indivíduo a menos que haja expressa autorização legal. E essa autorização é que dá o poder aos juízes de restringirem os direitos fundamentais. Então, quando nós falamos hoje de direitos fundamentais, nesse tema aqui, eu estou falando essencialmente
de direitos de resistência. Os direitos fundamentais são, portanto, nessa forma de ver a última utopia que nos restou e uma forma de proteção contra o abuso do poder estatal. O terceiro pilar da pós-modernidade são os tribunais internacionais de direitos humanos. Nós temos cada vez mais aqui percebido esse tipo de influência dos tribunais internacionais dos direitos humanos. Então percebam, primeiro pilar, globalização. Segundo pilar, direitos humanos, a última utopia. Terceiro pilar, os tribunais internacionais de direitos humanos. Amigos, percebam aqui como isso afeta a sua vida. Se avizinha no Brasil uma crise política de poderes sem precedentes, pelo menos nesse aspecto. Os senhores sabem que o Brasil teve, na sua história recente, uma lei de anistia. Essa lei de anistia, não vou discutir o mérito dela, se é bom, se é ruim, não cabe aqui. Essa lei de anistia, como o nome diz, anistiou, foi ampla, geral e restrita, anistiou todo mundo. O Supremo Tribunal Federal julgou essa lei de anistia e julgou que ela era válida. No entanto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos rejeitou isso. A Corte Interamericana de Direitos Humanos mandou o Brasil revogar a lei de anistia, mandou o Brasil investigar e punir os torturadores. Ministros do Supremo já disseram que isso não é cabível. O governo não sabe o que fazer, porque o governo quer se candidatar ao Conselho de Segurança da ONU, mas também não quer, ao mesmo tempo, não quer cumprir as decisões da Corte Interamericana. Ações estão pululando pelo Brasil todo sobre esse tema. E aí eu quero que os senhores percebam o seguinte: eu citei esse caso da Corte Interamericana da Guerrilha do Araguaia para que compreendam que não existe mais conceito de soberania, como os senhores aprenderam, como eu aprendi no meu curso de graduação. Soberania, aquele poder absoluto do Estado soberano, deixou de existir. Ele se inicia com a paz de Westfália, mas deixa de existir no pós-Segunda Guerra, com a criação dos tribunais internacionais de direitos humanos. O Brasil já foi condenado na corte por violar a tutela da intimidade de uma pessoa. Aqui no norte do Paraná, numa pequena cidade chamada Loanda, ali foi ferida a intimidade de um grupo de pessoas por ordem judicial. A Corte Interamericana condenou o Brasil a isso. Eu vou voltar a este caso quando eu for mencionar a tutela da intimidade. Mas agora, eu quero que compreendamos os pilares da pós-modernidade: globalização, direitos humanos, tribunais internacionais de direitos humanos e, em último lugar, tecnologia. Seria o quarto pilar da pós-modernidade, a tecnologia. Eu quero que percebam que a tecnologia sempre existiu, é evidente. Desde que o homem descobriu que ele poderia usar um pedaço de pau para matar alguém, ou ele poderia fazer fogo, tecnologia sempre existiu. No entanto, o que caracteriza a pós-modernidade é a velocidade da mudança tecnológica. Pense na sua vida. Há 5 anos, acho que 5 anos, ninguém sabia o que era iPod, ninguém sabia o que era iPad, ninguém sabia o que era iPhone. E, no entanto, hoje isso é objeto de desejo de 11 entre 10 pessoas, porque tem pessoas que querem 2 iPhones. Então, perceba, aqui nesse exato momento,
Eu estou transmitindo para 167 pessoas fora das sei lá quantas estamos assistindo via rede interna do Regiório. Basta vocês pensarem que o modelo brasileiro se anima com seu namorado na praia espanhola, numa praia da Espanha. O fotógrafo holandês tira essas fotos, publica num jornal inglês, e o resultado disso é o quê? Nós brasileiros sem internet. Nós ficamos sem ter acesso ao Google durante, sei lá, 48 ou 72 horas por conta da globalização e da tecnologia. Isso é importante. Antes, o avanço tecnológico era uma velocidade menor. Hoje, ele é uma velocidade muito maior do que conseguimos acompanhar. E aí, eu quero que fiquem atentos a grande tema sobre a internet. Amigos, não tem dúvida. Nós do direito não entendemos a internet. Somos os que pior escrevemos sobre isso. Os caras sobre essa área são os caras da sociologia. Eu cito o mais famoso em livros em português, o Manuel Castells. É espanhol, em Harvard, e tem um livro chamado A Galáxia da Internet. E ali há uma discussão muito importante para a gente poder entrar e tentar responder as questões que eu coloquei. A discussão do Castells é a seguinte: o mundo virtual é diferente do mundo real? Há categorias próprias do mundo virtual que não existem no mundo real? Ou o mundo virtual é um mero replicar do mundo real? Essa pergunta é fundamental. A gente precisa saber isso. As categorias que existem no mundo virtual são meras repetições do nosso mundo físico. Eu sigo. Vou falar as três posições e depois eu digo qual a posição. Há três posições. Primeira posição, uma posição que vai dizer que o mundo virtual é um mundo autônomo. Suas categorias são próprias e não replicam as categorias do mundo real. Primeira situação. Segunda posição, que diz que é um mero replicar, é um espelho do mundo físico. A segunda posição. Eu tenho uma terceira posição, não é minha, mas muita gente defende isso. Que na verdade, o mundo virtual, ele tem sim categorias próprias, mas também pontos de contato com o mundo real. Então, nós teremos aí um mundo novo, em que há pontos de contato com esse mundo físico e também pontos que são autônomos. Então, vejam só. Você está se perguntando agora, tudo isso tem a ver com as perguntas que foram feitas no início. Meus amigos, o processo, qualquer pessoa, o direito, melhor dizendo, qualquer pessoa de primeiro ano sabe, o direito, ele não pode ficar ali ao mundo dos fatos, ao mundo que nos serve. No entanto, nós do direito temos dado as costas para esse mundo virtual. Ou não compreendemos, ou achamos que compreendemos, e é preciso tomar cuidado. E tudo isso que eu mencionei, globalização, mencionei direitos humanos, tribunais internacionais e tecnologia, tudo isso deve refletir na nossa forma de pensar no direito. Eu discutia com uma aluna, não lembro da onde agora, se era da graduação, se era aqui da Márcio, mas eu discutia com uma aluna sobre cooperação jurídica no caso de sequestro internacional de crianças. E a aluna me dizia: professor, mas como é que o juiz brasileiro pode dar uma ordem para a Alemanha cumprir? Ou para a Espanha, ou seja lá o que for. Não, hoje isso é tranquilo. Nós mandamos o chefe para os Estados Unidos,
Por que a Alemanha não vai mudar de volta? Então percebam, tudo isso está se refletindo, ou deve se refletir no processo. Porque se não se refletir, nós viraremos inúteis. Nós ficaremos discutindo se cabe ação monitória de cheque prescrito. Nós vamos ficar discutindo se tem que eu vou parcelar em 10 ou em 100 vezes. O juiz pode obrigar o parcelamento do débito. Pelo amor de Deus, isso existe. Mas isso tem que cada vez o judiciário, nós, o direito, temos que entender que isso cada vez menos vai bater as nossas portas. Que vai bater as nossas portas são essas demandas modernas. E uma das demandas mais modernas que tem é a proteção da intimidade. Olha, proteção da intimidade que vai buscar proteção constitucional no artigo 5º, inciso 10. Artigo 5º, inciso 10, que diz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Além da proteção constitucional do artigo 5º, inciso 10, nós temos também a proteção dada pelo Pacto de São José da Costa Rica, no seu artigo 11. É muito importante esse artigo 11. Normalmente, quando temos ações de indenização por danos morais, por exemplo, aqui no Fórum João Mendes, eu não vejo uma petição citar o artigo 11 do Pacto de São José da Costa Rica. Qual é a importância dele? Amigos, isso é mais importante que o Código Civil. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter de supralegalidade ao pacto. Então nós temos Constituição, pacto, daí as leis. Eu até discordo da posição do Supremo. Coloco o pacto no mesmo nível da Constituição Federal. Mas isso é para outro dia de conversa. Agora, eu quero que entendamos. Proteção da intimidade, artigo 5º, 10, tá certo? E o artigo 11 do Pacto de São José da Costa Rica, que é o decreto 678/92. Veja, o que acontece? Compreender a intimidade, como compreender a vida privada, está dita lá na Constituição e no Pacto. Ontem à noite eu estava terminando de preparar esse nosso encontro de hoje. Eu levantei por alto, nós temos, sei lá, mais ou menos umas 20 classificações. Todas essas classificações têm seu mérito, têm sua validade. Mas eu gosto, precisa ter valido alguma coisa, ter estudado alguma coisa, a gente deve ter. Eu gosto de uma teoria alemã, que é a teoria dos círculos, que traz Ferran Theory, e foi trazida ao Brasil pelo professor Paulo José da Costa. O professor Paulo José da Costa, no seu livro Direito de Estado Só, ele menciona que existem 3 círculos que vão aumentando. O círculo menor é a esfera do segredo. Sabe aquilo que você não conta para ninguém? Sabe aquilo que você não materializa no diário ou qualquer coisa que falei? Isso é segredo. É a única coisa que ninguém pode ter acesso. É o segredo. Claro, o professor Charles Xavier, maior telepata do mundo, líder dos X-Men, pode ler a sua mente. Mas, como ele não deve vir aqui, não está por aqui, não pode ir ao fórum, a esfera do segredo é a sua esfera de intangibilidade. É o único espectro que é ninguém olhado. Se ampliarmos um pouco, teremos a esfera da intimidade. A esfera da intimidade são aquelas confidências que você participa para algumas pessoas, para o seu melhor amigo, até ele não compartilhar com o melhor amigo dele, e assim sucessivamente. Então percebam, a esfera da intimidade é a esfera
de uma informação que você compartilha com um grupo menor. Por fim, a esfera privada, que é esse grupo maior de informações que são conhecidas um pouco maior. Então, tudo vai variar conforme a quantidade de pessoas que conheçam a sua história, a sua informação. Então, isso é verdade, eu quero situar. Temos ainda, vamos falar do que é providência. Porque até agora não disse o que é providência. Se formos buscar na Constituição Federal, existe um artigo, um inciso, que fala de providência. Ele não define providência. Ele diz simplesmente que providência é admissível no processo. Ou não dá o conceito de providência. O Código de Processo Civil também não define o que é providência. Quem define? A doutrina e, depois de 2008, o Código de Processo Penal define o que é providência. Eu sei que vocês estão cansados de saber a definição de providência, mas eu tenho que falar que a definição de Pietro do Bologna, italiano, todo mundo sabe. Providência é aquela que gera a violação de um direito material. Providência é aquela motivo da violação de um direito material. Se viola sua intimidade, um direito material, eu vou ter providência. Violei a sua intimidade, eu vou ter providência. Tudo bem? Então vamos lá. Prestem atenção aqui. Tudo que eu falar sobre violação de intimidade vai gerar providência. Qual é o conceito, qual é o efeito da providência? A providência, ela não gera nulidade do processo. A providência, além disso, ela é inadmissível, ou seja, não pode entrar no processo. Mas, se entrar, deve ser retirado. A consequência da providência é o desentranhamento da prova dos atos. Tudo bem? Uma pergunta. O juiz que toma contato, o juiz cível, que toma contato com essa prova ilícita, ele deve ser afastado do processo? Se a gente for procurar na lei, existia um parágrafo de um artigo que dizia isso, que foi vetado pelo governo. Quando foi publicada a lei de 2008, que altera o Código de Processo Penal, o presidente Lula vetou isso. O Código de Processo Penal não diz nada. Agora, para ser honestos, se coloca no lugar da parte. Melhor, se coloca no lugar do juiz. O juiz tomou contato com a prova ilícita. Você acha que ele não vai pode tirar dos autos? Você acha que ele não vai levar em conta na hora de julgar o caso? Dizer que não vai levar em conta é dizer que nós acreditamos no filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Você pode apagar um pedacinho da memória. É dizer que o juiz não é humano. O juiz leve o ser humano. Nossa tradição portuguesa, canônica, que é a busca da verdade. E nós vamos lembrar isso. O ser humano é afastar o juiz do processo. Além de mim, quem mais diz isso no direito? Pelo menos mais um só. Acho que o Aurélio Lopes Júnior diz isso, um processualista lá no Sul. Então veja, nós somos posição minoritária. Mas, enfim. Então, vejam só. Vamos tentar arrumar a casa. Nós temos a proteção da intimidade. A proteção da intimidade, se for violada, gerará prova ilícita. Prova ilícita que vai ser desentranhada dos atos. Bom, é isso. Agora, e as perguntas que eu fiz no início do nosso encontro? Quem responde essas perguntas
são os norte-americanos. Eu vou ser muito sincero, apesar de ter estudado alemão durante 10 anos, eu cheguei a uma triste conclusão. Eu deveria ter ficado mesmo estudando inglês. Porque os caras, os norte-americanos, eles conseguem resolver as coisas, dar ao mesmo tempo um caráter científico e pragmático das coisas. Fiz uma experiência ontem com ele, praticei essas perguntas. Quase todo mundo respondeu assim: não, no caso do marido trair, não, a prova é ilícita, tem que, não pode, a mulher invadiu lá o e-mail dele. No caso do hacker, também disseram isso. Não, a prova é ilícita, imagina, só um juiz pode autorizar isso. Amigos, vamos pensar um pouco. Eu venho da gloriosa Bebedouro, um dos grandes centros aqui do Brasil, a maior cidade do interior de São Paulo. Ela abrange algumas cidades menores em volta, como Ribeirão Preto, Barreiro. A zona de influência de Bebedouro vem até aqui Campinas. Campinas faz parte da macro-região de Bebedouro. E em Bebedouro tinha a casa da minha avó, eu adorava a casa da minha avó. A casa da minha avó tinha um muro, que eram aqueles muros baixinhos, que faziam assim, ombra. Eu sempre lembro que eu subia em cima do muro e ficava correndo de lá para cá. Até que, devo ter caído várias vezes, eu não me lembro, mas disseram que eu caí. Enfim, tem umas cicatrizes. Mas eu pergunto para vocês, todo mundo tem uma imagem dessa, de casa dessa, na sua mente. Se eu tirar uma foto dentro dessa casa, de fora da rua, para dentro dessa casa, eu estou violando a intimidade das pessoas? Eu violo a intimidade da pessoa se eu tiro a foto, eu estou fora da rua, não tenho autorização judicial. Eu violo a intimidade das pessoas ou não? Vamos conversar sobre como pensam os norte-americanos. Os norte-americanos criaram uma teoria, que é a teoria das chamadas private searches. Lá nos Estados Unidos, tudo se baseia na quarta emenda. A quarta emenda, no mal português que eu traduzi, ela diz assim: ela reconhece o direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e haveres, contra a busca e apreensão arbitrárias, não poderá ser infringido e nenhum mandado será expedido, a não ser mediante indícios de culpabilidade, confirmados por juramento ou declaração, e particularmente com a descrição do local da busca e a indicação das pessoas ou coisas a serem apreendidas. Essa parte reconhece o direito à intimidade, à privacidade, como o Estado. Como o Estado. Pois bem, se imagina em 1967. 1967. O que aconteceu em 1967? Houve um julgamento da Suprema Corte norte-americana de um sujeito chamado Joseph Katz. Esse sujeito estava sendo investigado pelo FBI. E o que aconteceu? Eles sabiam que ele conversava com seus comparses no telefone público. E nesse telefone público, eles colocaram um aparelho lá, sem autorização judicial. E gravaram toda a conversa do Sr. Katz. O Sr. Katz foi condenado, chegou na Suprema Corte norte-americana. E a Suprema Corte norte-americana disse: autor, a coisa não é assim. O Sr. Katz, quando ele entra na cabine do telefone, fecha a porta, ele tem uma expectativa legítima de privacidade. E essa privacidade só pode ser rompida com autorização judicial. Sem autorização judicial, não pode haver rompimento dessa expectativa de privacidade. Declara uma prova ilícita
e absolvem o Sr. Katz. Esse foi o precedente de 1967, que cria a doutrina das private searches. Só que desenvolveu. Eles dizem mais. Eles dizem o seguinte: olha, o negócio é o seguinte. Eles se deparam com outro caso, que é o caso Jacobson contra Estados Unidos. Nesse caso, o Sr. Jacobson ele tinha mandado algum material, não lembro agora, eu não lembro agora exatamente qual era o material. Ele mandou pelo FedEx, sabe aquele serviço lá de entregas? Ele mandou pelo FedEx. Nesse serviço, quando ele manda para o FedEx, ele dá um bruta no azar. O bruta do azar dele foi o seguinte: eles derrubaram o material. Na hora que eles vão pegar lá para arrumar, eles percebem que tem um pó branco em cima dele. Não é tal, não é farinha, é cocaína. Chama a polícia, tudo sem ordem judicial. A polícia vem e fala: opa, vamos ver de quem é. Espera, abre tudo, vê que cocaína, fecha, espera o Sr. Jacobson chegar. Quando o Sr. Jacobson chega, ele é preso por tráfico de drogas e é condenado. Vejam, meus amigos, alega prova ilícita, cumpriram a minha encomenda sem ordem judicial. A Suprema Corte não tem a condenação. E aí ela evolui no seu raciocínio das private searches. E ela cria o chamado two-part test, um teste de duas partes. A ideia é a seguinte: haverá violação ilegal da intimidade sempre que eu violar uma das seguintes situações. Primeiro, eu preciso ver se o sujeito possui uma expectativa subjetiva de privacidade. Vale dizer, eu tenho que olhar para o sujeito e tem que achar que naquela situação ele goza de privacidade. Se ele acha que goza de privacidade, eu vou para o segundo elemento do teste, que é a expectativa objetiva de privacidade. A sociedade reconhece que aquela expectativa de privacidade é legítima. Vamos aplicar o teste do FedEx? Quando ele manda para alguém a correspondência dele, o material dele, ele tem a expectativa de que não vão mexer naquele material? Tem. Ele tem. Beleza. Agora, será que nós não podemos imaginar que se o material for detonado, eles vão ter que abrir até para ver o estrago que foi feito? É razoável nós, sociedade, acharmos que ele tem essa expectativa? Lá nos Estados Unidos a resposta foi não. E se a resposta é não, pode quebrar a intimidade sem autorização judicial. Se a resposta for não, pode quebrar a expectativa de intimidade sem autorização. Espera aí, vamos pensar então naqueles casos que eu coloquei para vocês. Caso do homem traído. O sujeito entra no computador da esposa e descobre que ela está tendo relações inapropriadas com outra pessoa. A esposa tem expectativa de privacidade no e-mail dela? Quem acha aqui que ela tem expectativa de privacidade, levanta a mão. Só mulher levanta a mão. Não tem homem levanta a mão. Veja. A resposta é depende. Sim. Você não deu a senha para ele.
mulher deu a senha para o marido, já resolvemos o teste. Ela não pode ter expectativa de privacidade e nós não reconhecemos isso. Essa prova é válida. Essa prova é válida. Eu posso usar essa prova como sujeito. Vamos para o segundo caso. O caso do hacker do bem. A gente chegou atrasado. Agora aqui já estamos com 195 pessoas nos assistindo. Veja, para quem chegou atrasado, o sujeito bota uma foto pornográfica na internet de criança. O pedófilo abaixa essa foto. Só que essa foto não existe. Ela tem um vírus, pega o material pornográfico e encaminha para o FBI. Isso pode ou não? Quando você baixa um arquivo na internet, veja, para você baixar um arquivo, é porque você tem um mínimo de internet. Você sabe que você pode baixar arquivo de pornografia no seu computador? Até pode. Só que saiba que provavelmente vai ter o quê? Vírus. Quando o sujeito baixa um arquivo no computador dele, tem ele expectativa de que, ainda mais arquivo pornográfico, pátria dos vírus, dão essas páginas de pornografia. Cuidado aí, né? Tá. Veja, nessas páginas de pornografia, você tem expectativa de privacidade ali? Por Deus, não. Madeira, mas a minha vozinha, Dona Misídia, a minha avó, ela acabou de ganhar um computador. Meu amigo, se ela acabou de ganhar um computador, ela não vai entrar no site de pornografia para baixar fotos. Quer dizer, eu quero dizer é que tudo depende, essa questão subjetiva, ela se imbrica com a questão objetiva. A gente tem que fazer uma análise também disso. Sabe aquele critério do homem médio, né? Do bônus pater familias, né? O William Bonner. Aliás, o William Bonner poderia ser considerado um bônus pater familias. Ele é um dos caras que mais entende de Twitter no Brasil, de internet. Então, se nós não tomarmos como critério, aquela prova do hacker pode ser usada como pedófilo. Terceiro caso, caso do chefe atrevido. Caso do chefe atrevido, meus amigos, pensem só comigo aqui. No caso do chefe atrevido, alguém por acaso deixa o computador ligado com o login e a senha? Alguém aqui na sala faz isso? Faz? Eu amém. Porque se você faz isso, a maioria aqui diz que faz. Os meus amigos aqui da internet estão dizendo que não fazem isso. Então veja, eu lamento dizer, mas assim, se você deixa o seu computador, o seu nick logado, a sua senha, você merece usar a sua privacidade. Lembra que eu falei de transposição de categorias do virtual para o real? Você deixa uma carta aberta em cima da mesa? Ninguém mais usa carta. Mas, vamos supor, você deixa uma carta aberta que tenha informações sigilosas a seu respeito em cima da sua mesa de trabalho, carta lá aberta, assim, lá em cima. Se você não faz isso, você sabe que as pessoas vão olhar, como é que você quer ter privacidade de que a pessoa não vai fazer um clique ali? Sério, que eu disse no começo, nós estamos tocando as categorias do mundo real e do mundo virtual. Acho que no caso do chefe atrevido, eu lamento, mas eu te condenaria. Fácil. Caso do técnico de computação curioso, você manda o computador para consertar. Você acha sinceramente que não vai olhar seus arquivos, principalmente os que sejam JPG, né, fotos, ou WMA, filme? Cuidado, deixa no HD externo, que é muito pior para você evitar a exposição da sua intimidade.
Então, eu quero que fique claro, conversamos até agora, é o seguinte: na pós-modernidade, nós temos alguns pilares. Nós temos os pilares da questão da globalização, dos direitos humanos e da tecnologia e dos tribunais internacionais de direitos humanos. A isso tudo se liga que na pós-modernidade, a tutela da intimidade ganha uma extraordinária relevância por conta da internet. A internet nos expõe de uma maneira ainda maior do que aquela que estávamos acostumados a viver no outro mundo. Era um outro mundo. Hoje, com a internet, nós temos uma explosão da vida das pessoas. Se eu der um Google no nome de cada um de vocês aqui, ainda mais se usarem redes sociais, eu consigo levantar uma série de informações. Então, essa questão da privacidade, ela retoma uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva, ela é dada pela questão da doutrina das private searches. Você não tem intimidade, não há violação da proteção constitucional se você tiver expectativa, você achar que tem expectativa de privacidade, e a sociedade reconhecer isso. Se a sociedade não reconhece que você tem expectativa de privacidade, você dançou. O problema é saber qual é o critério para que se reconheça essa sociedade. Quem é essa sociedade? É a sociedade da internet? É a sociedade daqui, do mundo real? Quem é esta sociedade? Mas há um último problema que eu queria levantar. Há uma objeção muito séria que pode ser feita do ponto de vista dogmático a toda a teoria que eu expliquei até agora. E se essa objeção for feita e ela for correta, tudo que eu disse cai por terra. No pós-Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se o chamado Trivirtum, que é o efeito horizontal dos direitos fundamentais. Normalmente, os direitos fundamentais são lidos na sua eficácia vertical, estado de vida. Mas desenvolveu-se a teoria do efeito horizontal dos direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais da sua relação entre particulares. Se eu reconheço que os direitos fundamentais são aplicáveis na relação entre os particulares, se eu reconheço isso, então eu reconheço que existe uma privacidade do artigo 5º, inciso 10, do artigo 11 do Pacto de São José, a reger as nossas relações. E se existe essa privacidade, como é que fica essa teoria das expectativas de privacidade que eu disse para vocês? Será que há compatibilidade entre a teoria da expectativa de privacidade e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Essa é uma pergunta cuja resposta eu ainda não tenho. Eu estou investigando isso, é uma das minhas investigações, no capítulo 4 da minha tese, que está sendo a duras penas escritas e tese colaborativa, porque nesses encontros em que eu tenho a oportunidade de expor essas minhas inquietações, sempre acabam vindo ideias muito boas. Eu, enfim, agradeço aí a participação de todos, não vou cansá-los mais. Meu caro Gilson, nós temos um sorteio para fazer aqui do Vadimec, que eu faço parte, o pessoal já conhece, e eu queria saber como é que você quer fazer o sorteio.
e depois o sorteio do Vadimétrico. Aliás, vamos fazer diferente, só para forçar. A pergunta que eu achar mais legal, quero ir. Ah, tem um sistema, eu posso fazer assim? Dá dois, tá louco? Pobre funcionário público, sem dinheiro. Bom dia, senhores companheiros da mesa. Meu nome é Fernando Moraes. Eu sou servidora pública, eu sou curadora. Olha, eu queria fazer uma pergunta. Porque eu utilizo o computador no quinto andar. E muitas vezes eu baixo para ver o que está escrito. Tem conta, inventário, conta de banco, nome das pessoas. Eu fico muito preocupada, porque não tem alguém que deleta aquilo lá. E eu simplesmente deleto. Coisas fundamentais da pessoa, da intimidade da pessoa. Eu fico muito preocupada. Até eu queria fazer um alerta para o senhor, que o senhor tem uma palestra lá na OAB sobre esse assunto. Até no processo que está na segunda instância. Eles fazem a petição e deixam. Eu não, eu levo meu arquivo. Eu já gravo meu arquivo. E também, quando eu saio, eu deleto se tem alguma coisa. Mas eu estou muito preocupada, porque eu vejo muitas coisas da intimidade de várias famílias, gente. Eu falo para a moça, tira isso daí, né? Eu vou deletar. Eu estou preocupada porque tem tudo. E assim, sabe, agora que eu estou me alertando com o senhor, eu estou abismada. Eu vou repetir aqui, pessoal que está me acompanhando, que está pedindo para repetir a pergunta. A ideia é a seguinte, na verdade, acho que uma necessidade de terapia, né? Porque a colega nos diz assim que ela está preocupada, desesperada com tudo que foi dito aqui por conta da exposição dos dados do mundo virtual. Então, eu vou dar um dado pior para a colega. Se a senhora atravessar a rua e for até o viaduto Santa Efigênia, se a senhora tiver R$5, a senhora consegue comprar um CD que tem a declaração de renda de todo mundo. Sim, eles vendem as declarações de imposto de renda base. Advogado sempre tem isso, né? Principalmente advogado de vara de família, supostamente. Veja, é óbvio que é ilícito isso eu não tenho dúvida de que é ilícito. Mas tudo para dizer para a senhora o seguinte, que o mundo virtual é virtuoso. E um dos textos mais interessantes que eu já vi é o chamado direito a deletar. The right to delete. Existe esse texto na internet. Aqui estão me dizendo para falar para a senhora, seja discreta, amiga. Então estão dizendo, seja discreta na internet. Mas o problema são os dados da internet pessoais expostos por terceiros. Esse é um dado grave. Mas aí cabe a seguinte pergunta: como impedir isso? Veja, eu vou perguntar, vou dar um tema que é muito interessante. Cara, que é o João Mendes. Nós temos várias ações dessas aqui. A última que eu lembro, eu conversei, foi com a Ayrton. Um caso envolvendo uma pessoa que acabou colocando na internet um vídeo inapropriado, de cunho sexual, e que depois falou, preciso tirar isso. E a Google não conseguia tirar. Foi um vídeo muito visto. Muito visto.
Então eu pergunto, como impedir o acesso a esse tipo de informação? Nós temos hoje situações, e aí vem a questão oposta, já que temos tempo eu quero abrir para isso. Vou fazer uma palestra também, um grande amigo que é o professor Bruno Gefori, sobre discursos de ódio e liberdade de expressão. Que tem um reverso, para caminhar para isso especialmente. A internet nos permite ampla margem de manifestação de informações, mas e a questão do discurso do ódio? Hoje nós temos um grande tempo numa liminar que foi dada pela Justiça Federal daquele filme chamado Um Filme Certo. Não sei se estão acompanhando a polêmica. É um lixo de filme, horroroso. E nesse filme constam cenas de estupro de crianças. Claro, cenas falsas. Entra no centro de crime do 241E do ECA. Só que veja, o juiz federal proibiu de passar o filme. Por quê? Procura lá no YouTube, a Serbia Movie. Sem bom. Então, isso é um outro tema interessante. Qual é o mecanismo eficaz da proteção da intimidade na internet? Se você colocar um vídeo seu na internet, em posições comprometedoras, qual é o melhor mecanismo para você impedir que esse vídeo se dissemine mais? Já se disseminou. Não vai ser mais. Eu sempre costumo brincar que o melhor mecanismo é colocar o vídeo de alguém mais interessante que você. Porque daí as pessoas vão comprar aquele vídeo e vão esquecer o seu vídeo. Na verdade, embora isso tenha uma ponta de verdade, na verdade, a questão aí do impedir, existem mecanismos e o Google tem feito termos de compromisso com uma série de instituições para tentar resolver essa questão. Mas é um tema sempre muito complicado e hoje, só para encerrar, fala-se do direito ao esquecimento. Isso tem uma bobagem muito grande há 20 anos atrás. Será que a imprensa tem direito de noticiar na internet quando você for sair? E aí é um aspecto de direito material, foge da nossa questão da prova lista, mas aspecto de direito material. Será que tem direito de ser divulgada na internet essa informação sua de 20 anos atrás? Ou você tem direito de esquecimento? Como disse, o famoso presidente da República, me esqueço. Será que existe esse direito? Não. É um tema também muito importante. Doutor Madeira, tratando desse tema onde o senhor parou, que eu me interessava bastante, a respeito do conflito das garantias constitucionais, qual é o peso maior que vai prevalecer em determinada situação? Por exemplo, nesse do hacker, também, o peso garantista maior não seria a segurança pública, ele não teria o dever de noticiar as autoridades a respeito da pornografia? Veja, a colega está me perguntando dessa questão envolvendo conflito de direitos fundamentais, ela pergunta no caso do hacker também, e ela fala, mas não há um conflito de interesses aí? Eu esqueci seu nome, mas eu acho o seguinte, eu tenho muito medo, porque hoje no Brasil virou modinha de tudo a gente querer resolver pelo princípio da proporcionalidade. No fundo, falar de ponderação de bens é uma aplicação, a meu ver, um pouco míope do princípio da proporcionalidade. Eu peço que se tome muito cuidado com esse fato de proporcionalidade. Até porque no Brasil ela é ensinada de uma maneira, todo respeito, tosca. Ninguém vai buscar na origem questão do teste da proporcionalidade, os elementos, a Stufentheorie, a adequação, a necessidade, a proporcionalidade em sentido estrito. Então, acho que tem que tomar algum cuidado. No caso do hacker do bem, a gente não precisa disso. A gente resolve dependendo das fragantes. Qualquer pessoa que baixa uma filha de pornografia que seja no computador, desculpa, não pode alegar expectativa de privacidade.
lamento, você baixou no seu computador, saiba, se você tem condição de encontrar um arquivo desse, você vai ter que ir no ForShare, no Pirate Bay, sei lá. Eu te pergunto, se você tem condição disso, desculpe, mas você não pode alegar que você deixa de ter aí, que você tem a privacidade. Pelo amor de Deus. Agora, temos aqui uma questão do nosso amigo Alcides Lourenço Cabral Filho, da segunda vara da Família e Sucessões de Araçatuba. Ele diz o seguinte: é cada dia mais comum, em ações de divórcio, que se imputa adultério ou comportamento inadequado, em sentido amplo ao cônjuge, o uso de informações de rede social, inclusive com fotos e comentários. Como se trata de matéria divulgada no domínio público, não há qualquer restrição ao uso de tal prova para instruir o processo, ou devo considerar algumas limitações? Abraço e parabéns pela exposição. Alcides, meu amigo, vamos pensar aqui. Eu não vou entrar, meu caro, na discussão do valor probatório das informações que constam na internet. Até porque, como o nosso colega mencionou no almoço da semana passada, ninguém publica uma foto no Facebook, tipo, olha como eu sou feio, ou olha como eu sou pobre. Todo mundo publica foto se enaltecendo. Então eu não vou discutir o valor probatório. Agora, essa pergunta que o colega fez foi: eu posso aceitar essas fotos em comunidades ou não? Eu vou te responder dando um exemplo de um bruta problema que aconteceu ontem. Existe uma dupla sertaneja. Aconteceu ontem, há menos de 12 horas. Vou tentar ver se eu vou pegar na timeline. Mas existe uma dupla sertaneja. Tiago, você existe isso? Eu posso estar correndo risco de ser leviano. Eu não tenho certeza se é um Tiago. Mas é qualquer coisa dessa. Um dos membros da dupla ontem, 11 horas da noite, eu estava com a internet ligada, preparando esse nosso encontro. Ele fez uma tweetcam. O que é tweetcam? Eu estou fazendo agora aqui. No meu Twitter, abri um link. Nesse link, as pessoas estão assistindo essa palestra. Tenho aqui agora 185 pessoas assistindo aqui minha palestra de fora do TJ. O que esse cara fez? Ele terminou a palestra, o bate-papo dele, com os seguidores dele, e ele não fechou direito. Todo mundo já deu mais. Ele não fechou direito. Isso aconteceu ontem. Insisto, eu não sei se é do Paulo Thiago, para não ser enviado, não vou mencionar, porque eu não tenho certeza. O Hugo Gloss, um cara famoso do Twitter, que mencionou isso. Veja, deixa uma bela. Ele faz o seguinte comentário para uma mulher que está lá: nossa, Laura, como você mexe comigo? Está vendo o que você faz? E aí todo mundo começou a conversar e falar: o que é isso? Então, ele viu que estava ligado. E daí ele disse o seguinte: não, é minha prima. Isso é menos de 12 horas. Dependendo da cidade que for, eu não sei se era Araçatuba, onde você vai bater na vara do colega. Então veja, olha, maluquice. Isso poderia ser usado como prova, mas eu apliquei essa teoria tranquilamente. No caso ainda do Facebook ou do Orkut, se você é de uma... Olha que loucura, não é outra frase que eu ia falar. Se você é de uma geração antiga, que hoje, né, Orkut é coisa de velho, né? Velho pobre, né? Porque gente bacana está no Facebook. E daqui um ano, gente bacana vai estar no Google+. Então, perceba, as redes vão, né, se sucedendo. Então, eu quero que você entenda isso. Se você deixa numa rede social, a informação desce. A minha forma de ver é como equiparar a publicar o Jornal da Cidade. Todo mundo pode ver. Com a diferença de que o Jornal da Cidade tem uma circulação muito mais restrita do que a internet. Tanto que, em questão de competência, né, o STF e o STJ fixaram isso. Se eu publico fotos de pornografia infantil na internet, ou crimes de ódio pela internet, a competência não é nossa, não é estadual. O
o STJ e o STF reconheceram, dado o caráter transnacional da internet, a competência vai para a Justiça Federal no caso desses crimes. Então, até o STF e o STJ já entenderam o caráter transnacional. Eu fui alertado, ou esqueci de mencionar isso, o TJ de São Paulo julgou um caso envolvendo adultério e e-mail. O idiota traía a esposa, só que o idiota, além de traía por e-mail e a esposa tinha a senha dele. Não, burro. Isso merece punida. E daí ele ligou para o ministro, porque ele entrou e viu lá as mensagens. O TJ, a meu ver, julgou perfeitamente adequado. Desculpa, você compartilhar o computador, compartilhar o seu e-mail com ela. Só faltou falar, você é burro. Eu acho que mas eu não podia ter esse direito, em alguns casos, de escrever isso. A burrice merece ser punida. Temos mais uma. Bom dia. Tudo bem, Cristina de Sussurro. Em relação, se ele recebe no e-mail dele, isso também... Ótima pergunta, obrigado. Olha só, genial. Cristina, Regina, Lina. Essa pergunta é genial, olha só. Madeira, você falou, no caso do hacker do bem, ele botou num serviço de compartilhamento de informações, a pessoa foi lá, baixou e tudo mais. Ok, entendi. Agora, e se a pessoa, por exemplo, eu estou desconfiado do companheiro, da minha companheira, se eu mandar um e-mail qualquer, um e-mail para ele falando assim, veja fotos de mulher pelada, e por meio desse e-mail eu colocar um vírus que daí vai tirar tudo que tem no computador dele e mandar para mim. Eu posso usar isso como prova do adultério ou sei lá o que ou não? Veja, as pessoas que me seguem sabem que eu adoro subcelebridades, né? Eu adoro. Eu tenho uma verdadeira adoração por subcelebridades. Eu adoro Fazenda, eu adoro Big Brother. Eu manjo mais de Fazenda e Big Brother do que de direito. Eu não entendo mais. Meu sonho é ser contratado para esses programas da Sônia Abrão, ficar debatendo com ela. Tudo isso para te dizer o seguinte: toda a época que tem esses programas, todo mundo recebe um e-mail. Então vamos imaginar que agora seja a Fazenda que está rolando, então vamos imaginar. Vocês devem receber normalmente do Big Brother, porque as subcelebridades do Big Brother ainda não viraram sub, então elas têm que aparecer. Então, na época do Big Brother, pronto. Na época do Big Brother, normalmente aparece um e-mail assim: veja fotos ou vídeos proibidos da Globo. Fulana transando com fulano. É óbvio. Eu não vou nem perguntar se alguém aqui já clicou, porque eu tenho medo da resposta. Mas se você clicar nisso e acreditar no e-mail desse, pensa no teste. Você tem expectativa de privacidade? Se jura que você acha que isso não é um vírus? Não, jura? É igual aquele e-mail que você recebe, veja essas fotos que eu tirei. Nossa, clique aqui. E ele me chama de meu amigo, qualquer coisa. Ele chama Caro Guilherme Desenha @TJ. Ele usa o nome do seu e-mail. Pô, né? Então veja, eu acho que pequena teoria das expectativas, desculpa, essa pessoa não tem expectativa. Você sabe que você recebe um e-mail desse, é vírus. Qualquer coisa, qualquer um sabe que é vírus. Então me parece, nesse caso, de novo, aplicando essa teoria, que nós poderíamos. Estamos dizendo aqui, quem clica é burro, né? Dizendo aqui. Então, acho que nesse caso não dá para admitir esse tipo de coisa. Mas quer dizer, esse tipo de conduta, o sujeito é burro, volta, a prova lá.
Acho que tem depois alguém lá atrás, antes do senhor, colega lá atrás. Diga. Bom dia, meu nome é Francisco, trabalho no gabinete do Dr. Sérgio Shimura. Eu estou vendo realmente essa explosão presente. Anteontem, na verdade, ainda está no sistema da intranet, né, o Tribunal de Justiça baixou um provimento que nós teremos sessões virtuais, né, de julgamento de agravo, de apelação, de mandado de segurança. Isso vai caminhar, né, para uma rede interna e, quiçá, no futuro, né, que nem o STJ, já temos peticionamento eletrônico. Mas, voltando a essa questão da nossa simples internet do dia a dia, eu vou comprar um produto, tem lá o carrinho que eu clico em cima. E aquilo tem a nossa aceitação do contrato. Para o magistrado, como fica o critério de julgamento? Porque até então, nós estamos analisando esse ponto de vista até um pouco, creio eu, subjetivo. Né? O que a sociedade pensa, o que ela pode entender de privacidade ou não. E eu vejo que a nossa legislação também não anda. Né? Eu fiquei pensando nesse meio tempo da legislação da interceptação telefônica, que é só para fins de instrução processual penal. Se eu poderia usar isso até para o nosso processo do dia a dia, do processo civil, mas será que o interlocutor, aquele que recebe o e-mail, né, eu lhe passando o e-mail, você me transmitindo outro, será que o judiciário, ou uma terceira pessoa, tem esse poder de usar esse documento, né, e usar como prova, como única prova? Acho que nós lembramos do Imexível, nosso ex-ministro do Trabalho, que foi feito num grampo telefônico e o Supremo absolveu porque era uma prova ilícita. Mas eu fico pensando até que ponto um poder que nem o judiciário pode ir lá e pegar esse e-mail ou determinar que seja violado esse e-mail para servir como prova, né, a míngua de outra legislação específica. Nós vemos esse caso desse atentado, né, num país tranquilo da Europa, onde ele deixou uma mensagem enorme, né, aquele cidadão, dando conhecimento do que ele queria fazer. Imagino que isso, além dos tiros que ele deu nas pessoas, seria que vai poder servir como prova. Né? Quais são os elementos que o juiz, quais os critérios que ele vai ter para valorar essa prova? Obrigado. Olha só, essa pergunta do colega, ele questiona aí, afinal de contas, quais os parâmetros de se admitir essa prova constante da internet. Esse é um dos grandes temas. Que é algo que eu também investigo na minha tese. Nós temos hoje uma bruta discussão no Congresso Nacional sobre o marco civil regulatório da internet. Estou com o projeto de lei, eu acabei esquecendo aqui no gabinete, não trouxe, mas nós temos essa questão do marco civil da internet. E eu conversei, antes de vir para cá, eu mandei mensagens no Twitter para dois blogueiros que são muito conhecidos, que é o Nerd Pai e o Mike que eu gosto. Eu falei, o que vocês acham disso? Nós não sabemos. A própria galera da internet, não a galera que se diz da internet, os caras que usam mesmo, que mandam o negócio, que são pessoas notórias da internet, não há consenso. Há países que regularam. Por exemplo, a STPO, que é o Código de Processo Penal alemão, ela regulamenta quais as hipóteses em que o juiz pode determinar o monitoramento eletrônico das pessoas. A nossa lei de interceptação telefônica diz isso. Agora, o que nós temos aqui, e aí afeta até a área dos registros públicos, que foi o que a atriz da Espanha, a atriz brasileira na Espanha fez, é a ata notarial. Inclusive eu estou orientando uma garota no PGI dela sobre esse tema. Ata notarial. Você tem um site, Francisco é o seu nome, né? Francisco, eu publico agora no meu blog, Francisco é idiota. Publico lá. Como é que você vai fazer a prova disso? Você vai dar um print screen simplesmente, vai imprimir? Não me parece, e aí entrando então no esquema da validade da prova, simplesmente imprimir a tela, eu como juiz, eu tenho dificuldade de aceitar isso. Isso daí, meu caro, você pode forjar com o seu computador. Agora, uma ata notarial, você vai até o tabelião, pede para ele entrar no site e ele descrever o que lá se encontra, aí me parece que a coisa muda de figura. Então, essa questão do valor da prova é muito delicada. Muito delicada. E ainda estamos tateando. Não há um posicionamento claro. Mesmo essa teoria que eu trouxe, das private searches, eu não lembro dos livros que eu li,
não vi ninguém discutindo essa teoria. Eu sei que o professor Zilli da USP segue essa teoria, mas não publicou nada sobre isso. Eu sigo essa teoria, eu estou caminhando na minha tese com ela, mas somos dois no universo. O Marcel, que é o grande amigo, o grande nome da cidade aqui, inclusive, o Marcel Leonardo, que é o cara do Google no Brasil hoje, Marcel segue também essa teoria, mas somos 2 ou 3 primados ligados que seguimos essa teoria. Acho que tem alguém aqui. Meu nome é Ronaldo Zato, da distribuição de direito privado de venda. Minha pergunta é sobre direito de nuvem. A nuvem, as pessoas sabem como funciona aqui, né? Desculpa, o direito? A nuvem. A nuvem. Ok. Cada dia os equipamentos estão tendo enorme quantidade de armazenamento de informações. A gente começa a ser levado a utilizar o armazenamento dessas informações na internet, em um provedor. Tem amigos meus de 65 anos que já usam esse tipo de serviço há 10 anos. E eles tinham falado, cara, por que você não usa isso, né? Eu falei, eu tenho medo, porque está na mão do provedor lá, todas as informações, os arquivos, minhas fotos, meus dados. Existe alguma proteção para esse tipo de informação? Olha só, nós estamos levados a isso, né? Então, a questão da cloud computing, para quem não é do governo, tem hoje, nós podemos carregar um pendrive, de 64, acho, GB, qualquer coisa assim, sei lá. Nós podemos carregar todas as informações aqui. O problema do pendrive é que uma faísca eu pego toda a informação. Segunda opção, deixar no computador. Hard disk no seu computador. Puxa, mas também, né, quem escreve tese sabe que é um clássico das teses, 2 semanas antes de você depositar, você perdeu tudo. E você deve ter um contrato, né, das teses, dos computadores. Para de funcionar, então vai lá, vai chegar no dia dela, se estoura. Agora, o que me parece é o seguinte, o colega questiona, existem serviços hoje que você ativa na internet, não é e-mail, mandar e-mail para e-mail. Você guarda um arquivo lá, Google Docs. Google Docs é um tipo de serviço de computação em nuvem, por exemplo. E o colega fala, mas Madeira, poxa, eu não me sinto seguro de deixar isso lá. Olha, eu posso ser muito sincero, eu acho que essa insegurança, ela é natural, mas é uma insegurança que não tem sentido. Vou te dar um exemplo. Essa palestra de hoje, eu já tinha dado há uns 2 anos, né, Maria? Em Campo Grande. Foi Campo Grande? Ano passado em Campo Grande. Eu falei, beleza, tal, vou resgatar a palestra, vou melhorar os dados, tranquilo. Cara, perdi. Eu não encontrava a palestra. Não encontrava. Eu falei, bom, mas eu tenho a minha palestra impressa. Fui procurar a minha palestra impressa. Não tem, sumiu. Às vezes eu tenho acesso a isso, jogo todos os papéis fora. Falar, se eu usei até hoje não é importante. Então veja, essa questão do desaparecer, do ter acesso, isso já existe no mundo físico. Certamente alguém tem a minha palestra. Alguém tem o meu palestra. Parar na mão de alguém. Está no mundo físico. Então, nós só estamos mudando o foco. O mesmo receio que você tinha de alguém pegar a sua pasta e levar embora, pasta física, alguém pode fazer isso com a sua internet. É claro, nós precisamos melhorar o marco regulatório, precisamos criar, e para muita gente isso não interessa. A nossa lei, a lei que está sendo discutida no Congresso, vou ser muito honesto, eu não tenho posição. Eu li, discuti com alguns amigos, mas não tenho a menor ideia sobre se sou a favor, se sou contra, enfim. Então, acho que é um tema aí que está aberto para todo mundo, não é um tema fechado, como nada na pós-modernidade, nada é fechado. Né? Hoje não existe mais, é isso. Se alguém aparecer dizendo é isso, contra tudo que a pós-modernidade representa.
Não sei se alguém. Sorteio? Pode ser do meu jeito, sorteio. Tá bom, sistema. Eu faço o critério, quem faz aniversário no dia 10 de outubro? Alguém aqui faz aniversário no dia 10 de outubro? Não? Já que não tem ninguém, não vai no sorteio. Não tem eu, não posso ficar. Vamos lá, então no sorteio, pode fazer. Devia ter trazido a música do Guião, do Silvio Santos, né? Uma música bacana, né? Vamos lá, tá rodando, roda. Você se inspirou. Tá vendo? Devia ser do jeito que inspirou. Olha lá, como foi a ceia daquele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha lá, você não viu lá do lado, tem expectativa de privacidade. Sorteio. Não se sinta pressionada, não. Vamos lá, sorteio. O pessoal aqui do Twitter está pedindo tchau para eles. Sueli Torvejada de Almeida. Tá, olha só, para chegar. Já atualizado o Vadmestre com as leis que saíram agora no primeiro semestre. Parabéns. Queria agradecer a todos, o pessoal aqui do Twitter, valeu. O senhor Gilson, por favor. As aulas que você me escreveu. Aqueles que não conseguiram mais das sessões, eventualmente vagas adolescentes pela internet, a aula já está esgotada, esgotada, 350 inscrições já realizadas na semana, e mesmo assim, aqueles que quiserem fazer, se não conseguirem vaga pelas vagas remanescentes, poderão comparecer na sexta-feira, um pouco antes, que entregamos senhas com ocupação das faltas eventuais ausências. Quero agradecer a presença de todos, tenham todos um bom final de semana, até semana que vem.